Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês, sejam bem-vindos à nossa videoaula, agora a correção, página 26, então. No exercício 4, a gente tinha que responder as questões de acordo lá com os textos que a gente viu. Então, was Mother Teresa born in India? No, she wasn't. Não, ela não nasceu na Índia. Na B, who was a college dropout? Quem que foi que abandonou o colégio? Steve Jobs. E na C, where was Mandela from? De onde era o Mandela? Mandela was from South Africa. Então, Mandela era da África do Sul. Who was the leader of civil disobedience in India? Quem que era o líder da desobediência na Índia? Gandhi, Mahatma Gandhi. E na E, when was the Montgomery bus boycott in Alabama? It was in 1955 to 1956. Tá? Então, de 55 a 56. Agora nós no 5 teríamos que fazer questões de acordo com as respostas. Então, Steve Jobs ele foi adotado em São Francisco. Where was Steve Jobs adopted? Onde ele foi adotado? Ele foi adotado em São Francisco. B. Não, ele não era. Picasso era um pintor famoso. Então, was Picasso a famous actor or singer? Quer dizer, um cantor famoso ou um ator famoso? No, he wasn't. Não, ele não era. Picasso was a famous painter. Ele era um pintor famoso. Depois, Heitor Villa-Lobos was 72 years old when he died. Então, how old was Villa-Lobos when he died? Quantos anos tinha Villa-Lobos quando morreu? Heitor Villa-Lobos tinha 72 anos de idade quando morreu. E aqui, Jobs and Rosa Parks were from the USA. Where were Jobs and Rosa Parks from? De onde eram o Jobs e a Rosa Parks? Eles eram dos Estados Unidos. E aí, where was Frida Kahlo born? Onde nasceu Frida Kahlo? Kahlo was born in Mexico. Muito bem. Essas são as informações aqui para o exercício 5. No 6, então, fazer informações utilizando be born, be married, was or wasn't, were or weren't. Tá? É simplesmente I was born in Jandira, I was born in Osasco, I was born in São Paulo. Nesse sentido, tá? Bem tranquilo era para fazer. E só que era sobre uma personalidade mundial, né? Então eu vou pesquisar uma pessoa famosa e vou falar de onde ele nasceu. Bem simples assim. Então era isso aqui mais pessoal de acordo com o gosto de vocês. No Simple Past, analisando essas duas frases, tá? Eu falei para vocês no dia, nós usamos o passado para falar sobre ações e situações que aconteceram em um tempo particular no passado. E ambas as sentenças elas estão na forma afirmativa. Então, olhando aqui, as duas estão na afirmativa. E o went e o fought são exemplos de verbos irregulares. Então aqui é o que eu falei. Verbos regulares, bem simples de trabalhar com eles, porque você acrescenta o ed e tem essas regrinhas aqui. Bem simples de trabalhar até. O problema no passado simples, na afirmativa, é você trabalhar com os verbos irregulares, porque não tem uma regra, e sim tem uma lista e você tem que decorar. Às vezes a escrita é totalmente diferente, às vezes é a mesma escrita, então a gente precisa entender isso daí, e aí é só praticando mesmo. O exercício 8, analisando as 4 frases, eu falei para vocês, no passado simples nós usamos o verbo auxiliar did mais o not, em sua forma contraction é didn't. Legal, para fazer as sentenças negativas. Nas negativas e interrogativas, leva-se o infinitivo do verbo principal, é isso mesmo. Se você pegar aqui, ó, did not, olha o give aqui, ó, tá na forma base. Eu não vou mexer com ele. Didn't, all finish aqui, ó, tá na forma base. Então, na negativa e interrogativa, sempre que eu colocar o did, eu vou usar o verbo principal na sua forma base. Para formar yes, no question, nós usamos o auxiliar did.
antes do sujeito. É isso mesmo. Did they do important thing? Yes, they did. No, they didn't. Na letra D, para formar informações de questões, nós normalmente seguimos essa estrutura aqui, ó. Question word, que é o WH question, e aqui nós temos o how, que entra nessa situação aí. Depois nós vamos vir com o verbo auxiliar did, então aqui está o did, muito bem, é isso mesmo. Depois o sujeito, então sujeito people, é isso aí. E depois o infinitivo do verbo principal, então tá aqui, ó, become. Tá? Essa é a estrutura para fazer as questões quando são questões de informação, utilizando WH question. Falei para vocês sobre o pay attention aqui, tá tudo tranquilo, leram, né? Então vamos lá, exercício aqui agora com os verbos que foram dados entre parênteses. Nelson Mandela died on December 5th, 2013. Então ele morreu no dia 5 de dezembro de 2013. Picasso didn't consider himself a political artist. Picasso não um artista político. Rosa Parks felt she had no choice. Rosa Parks sentia que ela não tinha escolha. E na letra D, did Gandhi live in England? Yes, he did. Gandhi viveu na Inglaterra? Sim, ele viveu. The other student didn't know Villa-Lobos well. Os outros estudantes não conheciam muito bem Villa-Lobos. Peter had the opportunity to get to know Steve Jobs. Peter teve uma oportunidade de conhecer, né, Steve Jobs. Bom, montando a frase aqui com os verbos dados também. Então, I met was when I was 13 at a friend's garage. He was about 18. He was like the first person I met who knew more electronics than I did at that point. We became good friends because we shared an interest in computers and we had a sense of humor. We pulled all kinds of pranks together. Então, Steve Jobs aqui falando um pouquinho sobre quando ele conheceu Woz. Exercício 11, a gente tinha que montar as questões de acordo com as informações aqui. Eu lembro que eu falei, sobre lugar eu uso where, mas sobre tempo eu uso when. Então, ó, where were you born? I was born in Chile. When were you born? I was born in 1985. Where did you live as a child? As a child, I lived in Calcutta. What did you like doing as a child? As a child, I liked riding my bike. Who was your best friend at elementary school? My best friend at elementary school was Annie. Então, essas são as informações aqui de acordo com as respostas. E aqui no trabalho em par, não dá para fazer em par. Então, use as questões da atividade 11 para entrevistar um colega. Isso aqui a gente não pode fazer, não dá. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.